Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição e o seu comentário. Hoje nós vamos ouvir aí mais um relato na íntegra lá do canal do Impacto Red, né, que me sugeriu fazer esse vídeo, tá? Então já agradeço ele. Vamos falar um pouquinho a respeito dessa questão aqui, né? Aparentemente é sobre pensão. Para quem não viu, para quem não tá sabendo, né? Teve algumas mudanças, né? Que está inclusive aqui, ó, no canal do Ancapsu. Eu também vi um post lá no canal do Cortes, né? Esse projeto de lei aqui que foi aprovado sobre a questão do seu cônjuge, no caso, que perdeu ali um pouco da qualidade de vida, do padrão de vida, e que você deve então pagar essa pensão, né. A ideia de que, ah, não, a qualidade da sua parceira caiu, né, da sua ex-parceira, né, caiu, então não, vamos lá, temos que continuar o padrão de vida dela, né, e você bancando. É muito lindo, é tudo muito maravilhoso, né, no mundo, né, dessas pensões e etcétera, né. E infelizmente aqueles que estão inseridos em relacionamentos estão suscetíveis a isso, né. Então vamos ver essa história, vamos ouvir a história e tentar entender um pouco se a gente pode ou não colocar algo da história do relato na nossa vida, na prática, tá certo? Então vamos ouvir aí. Eu trabalhava como vigia no turno da noite em uma empresa aqui no Rio. Tinha acabado de entrar uma recepcionista nova chamada Ângela, uma mulher muito bonita que me chamou muita atenção. Tínhamos pouco contato, pois ela saía às 18 horas e era o mesmo horário que eu começava o meu turno. Então, basicamente, eu falava um boa tarde para ela, pois eu costumava chegar às 17h45 e tínhamos bem pouco tempo para conversar. Eu tinha ficado encantado por ela e ela também tinha gostado de mim. Ela dava muitos sinais. Eu ia ensaiando um jeito de chegar nela no pouco tempo que eu tinha. Chegou o final do ano, ela já estava com uns 2 meses trabalhando na empresa e teve uma pequena comemoração que foi feita depois do horário comercial. Nesse dia, tivemos a chance de conversar um pouco, trocamos nossos números de telefone. Nosso horário ainda era uma grande barreira, mas a gente marcou de sair em uma das minhas folgas e foi amor à primeira vista. Ela me contou a história dela. Uma cearense de Juazeiro do Norte, tinha 26 anos. A princípio foi para São Paulo, com apenas 16 anos tentar uma vida melhor. Se casou com 18 anos, ficou grávida. O casamento acabou não dando certo. Se separou aos 23. Como o marido dela era um cara violento e maltratava ela, ela disse que saiu de São Paulo e veio para o Rio, onde tem uma irmã que deu uma força para ela poder recomeçar aqui. Eu fiquei sensibilizado com a história dela. Eu achava que ela era uma baita de uma guerreira. Ela me disse que o ex-marido dela era um cara ciumento, em nível hard, que chegou a agredir ela dentro de mercados, padarias, e que o filho dela de 5 anos hoje foi a razão dela ter tido coragem e ter saído daquele relacionamento abusivo. Começamos a nos ver em todas as folgas que eu tinha, e não demorou muito, começamos a namorar. Eu conheci a irmã dela, uma pessoa muito bacana. Ela e a família me acolheram muito bem. A Ângela morava sozinha, bem próxima da irmã. A irmã dela quem cuidava do filho dela quando ela ia trabalhar. E até quando a gente saía. E assim, fui me sentindo cada vez mais parte da família dela. Nessa época eu morava sozinho e um pouco distante de onde elas moravam. Para ficar mais perto da Ângela, eu queria me mudar, ficar mais próximo. Eu tinha um dinheiro que estava juntando fazia uns 5 anos para comprar um terreno e construir uma casa, mas ainda era insuficiente. Acabou aparecendo uma pequena casa em um bairro que ficava uns 15 minutos de onde a Ângela morava. Era uma casa construída em um terreno invadido, como a maioria é por aqui. O cara estava louco para vender, pois queria ir embora para a terra natal dele. Ele tinha arrumado um emprego lá e precisava vender bem rápido. Acabou que eu fiz uma proposta para ele e ele aceitou. Dei 30 mil reais de entrada e fizemos promissórias de 500 reais em 24 vezes. No final, a casa ia sair por 42 mil para mim. Eu achei um bom negócio. Eu já pagava 600 reais de aluguel na época e agora, além de estar perto da Ângela, eu estaria pagando o que é meu. Estávamos juntos já há quase 9 meses. Todo domingo almoçávamos juntos, ela frequentava minha casa, e embora eu tivesse pensado várias vezes em trazer ela para morar comigo, eu ainda achava cedo demais. Mas aconteceu um fato que eu me vi sem escolhas e tive que chamar ela para morar comigo. Em um dia normal, eu acordei atrasado e saí correndo para ir para o trabalho. Nem olhei no meu celular, e quando cheguei no trabalho eu percebi que a Ângela não estava lá. Nosso relacionamento era escondido para a gente não ter problema na empresa. Algumas pessoas sabiam, mas eram bem poucas. Eu chamei uma das moças da limpeza que era amiga da Ângela e perguntei o que tinha acontecido que a Ângela não estava lá.
e ela me disse que tinham roubado a casa da Ângela, tinham invadido a casa dela. Eu cheguei atrasado e tinha deixado meu celular carregando, então eu fui dar uma olhada novamente para ver se tinha recados da Ângela. Quando eu olhei, tinha várias ligações e mensagens, e eu não tinha visto. Liguei para ela na hora. Ela estava bem, contou da invasão da casa dela, que tinham levado uma TV e algumas coisas da cozinha. Deixaram uma bagunça, provavelmente algum nóia procurando dinheiro. Ela morava de aluguel também, e eu fiquei sem saída pela situação que ela estava passando, e chamei ela para ficar em casa até ela arrumar outro lugar. A irmã já olhava o filho dela direto e sem cobrar nada. Ela tinha comentado que não ficaria com a irmã, pois a irmã já ajudava muito e ela não queria incomodar. Ela foi morar em casa, mas disse que sairia o mais rápido possível. Acabou que passaram 4 meses e eu estava gostando dela lá em casa. Ela arrumava a casa, deixava a comida pronta e acabou que eu disse que se ela quisesse, poderíamos continuar morando juntos. Ela gostou da ideia e estávamos praticamente em uma vida de casados. Fizemos até uma festinha de aniversário para o meu enteado quando ele fez 6 anos e já estava até me chamando de pai. No início eu achava estranho, mas fui me acostumando aos poucos e no final ficou até natural para mim. Minha relação com a Ângela estava indo muito bem. Eu vim da Bahia com 19 anos, estava com 31 nessa época. Minha família toda da Bahia e eu não tinha ninguém aqui no Rio. E de repente me vi acolhido por pessoas que a princípio gostavam muito de mim. A casa que eu tinha comprado estava sem rebocar por fora. Só tínhamos um quarto e por conta até da minha intimidade com a Ângela, resolvi construir mais um quarto para o Matheus, que era filho dela. E também queria dar uma geral na casa. Me apertei um pouco e a Ângela até me ajudou com algumas coisas. Depois de 3 meses, o Matheus já tinha um quarto dele e a casa estava toda rebocada por fora. A pintura eu mesmo estava fazendo durante minhas folgas. Começamos a trocar alguns móveis e eu estava muito feliz. De uma hora para outra, eu era um cara de família. Passou uns 2 meses, eu estava trocando de turno, e quando cheguei na empresa, tinha um vigia novo no turno do dia, um rapaz de uns 23 anos, forte. Ele estava debruçado na mesa da Ângela e conversando com ela. Eu fiquei só observando. Ela estava toda sorridente, com o maior papo com o cara. Quando eu cheguei em casa de manhã, ela estava se preparando para ir trabalhar, e eu falei para ela o que eu tinha visto. Foi nossa primeira briga. Ela disse que eu estava vendo coisas, que o cara era novo, que só queria se enturmar, e daí nosso relacionamento começou a afundar. Uma moça da limpeza que trabalha no turno da noite estava no horário de janta. E ela começou a fazer umas fofocas com outra funcionária. E eu ouvi o nome da Ângela. Eu fiquei só prestando atenção e ela disse: "Sabe aquela moça da recepção? Nossa, ela passa o rodo em geral. Os caras bonitos do turno dela, ela já ficou com a maioria. Só não perdeu o emprego ainda porque tem esquema com o gerente aqui da empresa." Pensa numa mulher pilantra. Ela não tá nem aí. Se o cara for casado, ser comprometido, ela vai pra cima sem dó. Eu fiquei revoltado com aquilo que tinha ouvido, mas a princípio era apenas fofoca. Minha relação com a Ângela já não estava muito bem, e eu fui observando ela e tentando descobrir se o que eu tinha ouvido era verdade. Teve um vigia no turno da noite que pediu demissão, e apesar de eu preferir trabalhar à noite, pedi para trabalhar no turno do dia para ficar no mesmo horário dela. Quando eu falei que ia mudar de turno, ela ficou tensa, disse que seria bom, mas estava nitidamente preocupada. Já no primeiro dia que eu estava no turno dela, percebi o nível de intimidade e as gracinhas que os caras falavam para ela. Eu ficava bem na entrada, ao lado da recepção. Ela tentou se segurar, mas de vez em quando escapava um "Oi, gato. Nossa, como você está bonito hoje." Eu fui percebendo quem era ela de verdade. Nós discutimos algumas vezes e a gota d'água foi ela sair para almoçar com o tal gerente. Ela sabia que eu estava lá e queria ver, mas creio que era algo da rotina deles. Ela disfarçou e me mandou uma mensagem dizendo que estava saindo para encontrar outras pessoas em uma outra unidade, em um restaurante lá perto. Eu achei estranho, pois só saíram os 2 no carro, e já estava claro que ela estava me traindo e não era de hoje. Eu ainda ouvi outros comentários de que ela tinha saído com vários caras de lá, e teve uma sexta-feira que ela saiu com esse gerente ao meio-dia e voltou quase 3 horas da tarde, o que não era comum. Esse cara passava um pano para ela, e esse dia foi a maior humilhação da minha vida, pois ele ainda pediu para que eu ficasse na recepção até eles voltarem. Eu cheguei em casa arrasado, pedi para ela pegar as coisas dela e ir embora. Ela, muito cínica, ainda disse: "Mas embora por quê?" Eu perdi o controle, comecei a gritar, ela pegou o filho dela e saiu. Depois de uns 20 minutos, chegou uma viatura na minha casa. Ela abriu uma medida protetiva contra mim. Eu tive que sair da casa às pressas, arrumei um quartinho e uma pensão para ficar até resolver as coisas. Para minha surpresa,
O advogado falou que ia levar uns meses para resolver a questão da minha casa. Depois de umas 2 semanas para ajudar, eu ainda fui demitido. Ela provavelmente mexeu uns pauzinhos para fazer isso. Eu ainda estava pagando as promissórias da casa e não queria perder meu investimento e não podia deixar de pagar, pois se sujasse meu nome, podia me complicar no próximo emprego que eu arrumasse. De repente eu me vi pagando aluguel em um quartinho sujo, meu dinheiro estava acabando, passei um aperto danado, mas depois de 2 meses consegui outro emprego. Arrumei um advogado melhor e falei da minha situação para ele. Levou quase um ano para eu conseguir tirar ela da minha casa. Ela saiu, mas levou tudo, arrancou até a pia da cozinha e deixou a casa toda arrebentada de propósito. Eu voltei para casa, sem guarda-roupas, sem móveis, sem nada. Comecei a dormir em um colchão no chão, mas eu estava feliz, pois estava começando a me recuperar. Depois de umas 2 semanas, me chega uma intimação judicial. Quando eu abri, eu quase tive um treco. Era um pedido de pensão socioafetiva que a Ângela abriu solicitando que eu pagasse pensão para o filho dela. E a minha situação hoje é essa. Estou morando em uma casa que foi depenada por uma vigarista e ainda vou ter que pagar pensão para o filho dela. Vemos aí então um final, dessa vez um final nada esperançoso, ao contrário. Ele tentou encontrar ali soluções no sentido do final, né, tipo: "Ah, pelo menos eu voltei para minha casa". E aí veio a pensão socioafetiva, que acho que é um dos pontos mais comentados, pelo menos pelo que eu reparo, né, em muitos vídeos, tá. Eu acho que é uma das coisas que eu mais escuto. Eu particularmente aqui no canal sempre falei pouco desse assunto, porque para mim é bem óbvia a regra é mãe solteira, não interessa a condição, não interessa a situação, não deve ser um perfil interessante para um cara que é um homem sem filhos, ponto, tá. Porque essa responsabilidade ela não é sua. Eu entendo alguns fatores, até tenho uma ideia do porquê que isso acontece. Existe uma escassez, aí existe também como ele, né, como na história foi citada, né, a questão de que você às vezes está sozinho e de repente você se vê com uma família, só que aí é o que acontece, você não sabe o que esperar da pessoa que está do seu lado, né, a pessoa ela pode mudar de comportamento, alguma coisa pode acontecer, né, e tudo isso posto à mesa, se você entra numa situação dessa, a chance de você sair sem nenhum tipo de efeito colateral, como foi aí no caso, né, é muito pequena, tá. Então, essa história foi uma história mais interessante que a gente até consegue, né, juntar com essa notícia, né, sobre as pensões aí no sentido de não diminuir a qualidade de vida, o padrão de vida do seu ex ou da sua ex, né, que obviamente a gente sabe que na maior parte dos casos o que vai acontecer não vai ser um homem recebendo pensão, né, mas enfim, né, em todo caso essas pensões alimentícias, né, essa ideia do alimony, essa ideia de que você tem que manter um padrão de vida da outra pessoa, é no mínimo ridícula, né. Às vezes o cara, ele é um cara, né, na maior parte das vezes, né, o que nós temos são relacionamentos onde um homem, já tá ali um pouco mais construído, um pouco mais, desenvolvido na vida, a moça é um pouco mais jovem e tal. Se reúnem, se casam, as coisas dão errado, e aí ela tem que ter o mesmo padrão que você, ao longo da sua vida inteira, construiu, né. Isso é bem ridículo, assim como você pagar a pensão para um filho que não é seu, tá. Eu sempre entendi que a lógica da pensão socioafetiva deveria ser por meio de uma livre iniciativa, ou seja, você, enquanto homem, se relacionou com uma mulher que já tinha um filho que era de outro homem, né? Porém, você foi lá, né, enfim, cartório, não sei onde, você assumiu a ideia. Não, não, eu sou o pai dele agora e tal. Ok, aí nesse caso eu acho que faz todo sentido do mundo. Você assumiu a bronca, o relacionamento terminou, nada mais justo do que haver uma pensão. Não precisa nem chamar de pensão socioafetiva, simplesmente uma pensão. Você assumiu o papel de pai daquela criança, né? Existe até um conceito de que ela passaria a ter dois pais, vamos dizer assim. Mas assim, o importante é que se tem mais pessoas interessadas, né, em assumir a responsabilidade sobre uma criança, eu não vejo problema nenhum nisso. Mas tem que ser um endereço de livre iniciativa diferente, por exemplo, é claro, né, da condição de um pai realmente biológico. Ali, a partir do instante que você colocou para dentro, vamos chamar assim, né, você teve essa livre iniciativa de aceitar o risco e aconteceu, tá. Então por isso que, essa história, né, de pensão socioafetiva e tal,
ela é bem ridícula mesmo, né? Ela causa uma sensação de que você não tem o que fazer, que você não pode em momento nenhum, né, enquanto homem, ter um deslize, ter um momento ali com uma pessoa que já tem um filho, e aí tudo isso se torna um grande risco. É por isso que eu viro para vocês e falo, não tenha relacionamento, tá? Não diria que é só por isso, mas esse é um fator muito relevante, tá? Nessa escolha, né? Eu trouxe inclusive um vídeo recente, né? Daquele caso de um cara que namorou uma mãe ali, ela não era mãe ainda e tal, mas enfim, uma mãe solteira, e deixou o filho com o cara. Largou o filho, um filho que tinha deficiências e tal, largou ele lá com ele, tá com ele até hoje, tá lá cuidando. Então imagina o quanto que ele teve que sacrificar da sua vida para poder, né, cuidar dessa criança, né? Enfim, são situações, fazem parte da vida, né? O canal Impacto Red, ele apresenta esses relatos sempre de uma forma muito direta, né? Então trouxe mais um, o meu grande amigo lá do canal apresentou esse vídeo. Eu falei, quer saber, vamos fazer um react aqui, vamos apresentar isso e juntar com a notícia, né, dessa nova pensão e tal, né? Enfim, uma história complicada, uma pessoa que, né, você se vê ali, você gosta da pessoa, a pessoa tá passando por necessidade, você vai lá, ajuda e ó, né, se lasca. Mas enfim, se você curtiu o vídeo, não esqueça aí de deixar seu like, a sua inscrição e é claro, se você tiver interesse em patrocinar o canal, entre em contato aí pelo WhatsApp, tá passando na tela aí, tá bom? Tamo junto e até a próxima.